Quem está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda? É uma pergunta clássica, tá? Para você que já viu a aula anterior, ou digita no Google imposto de renda, você vai cair diretamente no site da Receita Federal. Nós vamos contar com essa informação quem deve declarar a declaração naturalmente. E a gente vai dar uma olhada em como estão as regras de obrigação. É bem simples você entender os aspectos gerais. Eu vou te ensinar aqui uma maneira de você se conscientizar das obrigatoriedades, porque aí fica fácil para você não ter que memorizar isso, decorar, tá bom? Vamos lá. Quem está obrigado, Johnny? Aqui nós temos basicamente 8 regras de critérios de declaração. A principal de todas, quem teve renda acima do limite, tá bom? Lembrando, nós já tínhamos há mais ou menos 6, 8 anos que esse limite não era aumentado, ficava rondando ali na casa de R$ 28.500. O governo já se pronunciou e ele disse que vai fazer um reajuste na tabela do imposto de renda a partir desse ano 2023, tá bom? Então, se antes o limite era 28, dava uma média de R$ 1.900 por mês, diz o governo que vai para R$ 2.500 por mês, tá? Esperemos que sim. Então, o sistema ele diz, olha, qualquer pessoa que recebeu acima do limite, tá bom? Existe um limite da renda que é tributável, que paga imposto, e existe um limite também da renda que é isenta, tá? Que é aquela que não paga imposto, tá bom? Que é R$ 40 mil. A gente vai verificar isso também com os detalhes mais à frente. Olha, aqui ele é o primeiro critério, critério de renda. Aqui é o segundo critério, é o critério da atividade rural. Se você não sabe, mas vai saber, existem fazendas, existem fazendeiros que se sustentam dali e revendem seus produtos, tá? Então ele tem uma receita bruta de atividade rural. E por que que esse ano o governo não colocou os limites, tá? Tem aqui abaixo, né? Colocou os limites. Até complementando, rendimento tributável nesse momento está de R$ 28.500, como eu falei. Rendimentos isentos, 40 mil. E olha o rendimento, o limite da atividade rural, R$ 142 mil. Então aqui, para quem ultrapassar o limite da atividade rural, quanto é o limite? 142 mil no momento dessa gravação dessa aula, está obrigado à declaração. E aí eu já vou te ensinar algumas coisas, não estou ensinando mal, é igual o ChatGPT. Eu estou te explicando como você evitar um problema, tá? Por exemplo, Johnny, eu conheço um fazendeiro que vendeu 200 mil. Vendeu tudo à vista, pegou o dinheiro na mão. A Receita Federal vai ficar sabendo? Não vai. Então, você tem que entender se não existem outros parâmetros, caso esse contribuinte não queira declarar, se não tem outros parâmetros da Receita descobrir. Porque se ele recebeu esse dinheiro em Pix, então a Receita vai saber que alguma coisa aconteceu. Para alguém receber 200 mil de Pix, meu irmão, é porque essa pessoa não estava deitada no sofá em casa, não. Ela estava executando alguma atividade remunerada. Entendeu? Então, a menos que essa pessoa tenha recebido esse dinheiro em mãos, existem parâmetros de como a Receita Federal possa acompanhar se essa pessoa exerceu ou não essa atividade. Se a pessoa mora numa fazenda, mora na zona rural e caiu 200 mil em Pix durante o ano, eu acredito fortemente que ele exerceu a atividade rural. Entende isso? Então, ele estaria obrigado a declarar. Então, existem parâmetros como Pix, como nota fiscal de produtor, que ele pode ter emitido, tá bom? Essa aqui é a regra do patrimônio. Olha que legal. A regra do patrimônio é o seguinte, olha, no último dia do ano passado, vamos entender assim, se essa pessoa ultrapassou o limite de patrimônio, quanto é o limite de patrimônio? 300 mil em bens e direitos, tá bom? Se ela teve ganho de capital na venda de algum bem, tá bom? Ela tinha uma casa, ela vendeu essa casa com lucro. Ganho de capital é isso, eu ganhei em cima do meu capital. Lucro. Então é a quarta regra, né? É a quarta regra, eu também sou obrigado a declarar. Comprei uma casa por 100 mil, depois de um tempo eu vendi por 200 mil reais, ganhei 100 mil. Eu sou obrigado a declarar. Existe uma regrinha, né? Existe uma regra de dispensa de 180 dias que a gente vai ver isso mais à frente, tá bom? Nós temos essa regra aqui também das operações na Bolsa de Valores. Isso é uma novidade também que temos esse ano. Enquanto nos outros anos, qualquer pessoa que operou na Bolsa de Valores, operou R$ 1, já tinha que declarar. Esse ano não mais, tá? Esse ano, agora a operação em Bolsa de Valores é só quem operou mais de R$ 40 mil, tá bom? E ainda temos aqui também algumas alterações na legislação para reforçar essa ideia. E nós temos ainda, são 6, né, obrigações para esse ano.
nós temos aqui também quem passou a condição de residente no país. Isso quer dizer o quê? Estrangeiro, que agora está morando no Brasil. Entre de 1º e 31 de dezembro. 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior. Tá? Então, se essa pessoa agora passou a condição de residente, ela é obrigada a fazer a declaração. Então, nós temos 6 hipóteses. Quem teve ganho acima do limite, renda, salário. Quem estava na atividade rural acima do limite. Quem tem bens acima do limite no final do ano anterior. Quem teve ganho de capital vendendo algum bem, uma casa, um carro, um terreno. Isso é ganho de capital. Quem operou na Bolsa de Valores acima do limite e quem passou a condição de residente, tá bom? Aqui nós temos também quem está dispensado, mas nós verificaremos isso nas aulas mais adiante para essa aula não ficar tão grande, tá bom? Então, memoriza isso, fica fácil. São 6 critérios. A renda acima do limite, atividade rural acima do limite, bens acima do limite, ganho de capital acima do limite, né? Venda de bens, que eu tenho renda, né? Que eu ganho de capital. Operações na Bolsa de Valores acima do limite e quem passar a condição de residente, tá bom? Na próxima aula eu vou te perguntar isso no início, eu quero saber se você vai lembrar, tá? Para você acabar de vez por todas a se apegar, ficar na dúvida de quem precisa e quem não precisa. Eu quero te reforçar um detalhe. Tem algumas pessoas confundindo. Por mais que a Receita tenha isentado pessoas que operaram na Bolsa de Valores acima de até 40 mil reais, né? Abaixo de 40 mil, essa isenção foi aplicada a partir de 2023, tá bom? Então eu preciso te explicar isso com um detalhamento maior. Vamos voltar aqui. Quem realizou operações na Bolsa de Valores acima do limite. Johnny, quanto é o limite? É 40 mil. Então só precisa declarar quem ganhou mais de 40 mil. Só que nós temos aqui uma ressalva. Nós temos 2 asteriscos aqui ao lado e diz o seguinte, olha, esse limite aqui de 40 mil é a partir de 2023. Para os anos anteriores, não tinha limite. Então, a partir de 2023, quem operar na Bolsa de 2020, em 2023 menos de 40 mil reais, em 2024 não precisa fazer. Não por esse motivo, só se for por outro. Porém, para quem vai fazer a declaração agora em 2023, prestando contas de 2022, é a regra antiga. Operou R$1, tem que fazer a declaração. Tá bom? Então, só para deixar isso mais claro, essa isenção agora é a partir de janeiro de 2023, que declararia em 2024. Tá? Para esse ano referente a 2022 e anos anteriores, prevalece a regra antiga. Tá bom? Então, espero que tenha ficado clara essa parte. Por enquanto, eu fico por aqui. Eu te vejo na próxima aula. Até mais.